No artigo 1º, nós temos o cumprimento do artigo 65 da Constituição Federal. Isso aqui é a base legal, no caso, né, que fundamenta a necessidade do Poder Executivo apresentar. O que eles têm que apresentar? Inciso 1, as metas e riscos fiscais. 2, as prioridades e metas da administração extraídas do plano plurianual, que foi apresentado em 2018 até 2021, né? A organização da estrutura do orçamento, as diretrizes para elaboração e execução do orçamento e suas alterações, disposições relativas à dívida pública municipal, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre alterações na legislação tributária, as disposições relativas ao regime de execução das emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual. Essas emendas individuais são as que são apresentadas, né, pelos vereadores. Das disposições. Então, já vamos aqui para a mensagem retificativa que já veio adequando, então, a orientação técnica. As disposições gerais, as disposições sobre legislação tributária e alterações que houverem, despesas do município com pessoal e encargos de pessoal, né, encargos sociais também. Diretrizes orçamentárias têm entre as suas finalidades, a lei, né, orientar a elaboração e execução da LOA para o exercício e o alcance dos objetivos e das metas do plano plurianual, PPA. Ampliar a capacidade do município de garantir o provimento de bens e serviços à população. A elaboração, fiscalização e controle da lei orçamentária anual para o exercício 2021, bem como a aprovação e execução do orçamento fiscal e da Seguridade Social do município, além de serem orientados para viabilizar o alcance dos objetivos declarados no PPA, deve priorizar o equilíbrio entre receita e despesa, evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando o princípio da publicidade e permitindo amplo acesso da sociedade aos dados do orçamento, inclusive por meio eletrônico. Atingir as metas relativas a receitas, despesas, resultados primário, nominal e montante da dívida pública estabelecidos no anexo 1 das metas fiscais. Isso aqui é o que depois é verificado como naquela audiência pública que a gente fez de prestação de contas, né? Muito bem. Então, esses são os fundamentos, né? Metas e riscos fiscais. As metas de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para 21, 22 e 23, de que trata o artigo 4º da Lei Complementar 101, são as identificadas no anexo 1, compondo os demonstrativos das metas fiscais anuais, acompanhado de memória e metodologia de cálculo. A avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano de 2019 e das previstas para 2021, 22 e 23, comparadas fixadas no exercícios de 18, 2019 e 2020. Da evolução do patrimônio líquido, conforme o artigo 4º, né, da 101, da origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, em cumprimento ao 4º, inciso 3, também da 101, avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência de servidores, vem o cálculo, né, a projeção e o cálculo da situação do RPPS, né, que também tem que ser prestado contas, né, e tem que ser estimado, né, as despesas que vão ter. A estimativa e compensação de renúncia de receita, se houver aqui, no caso, se o prefeito está com intenção de fazer algum desconto, algum incentivo, algum programa, ele já tem que prever aqui para ele poder dar o ano que vem esse desconto, né? Por isso que, às vezes, quando vocês vão aprovar um projeto de lei que concede uma isenção, alguma coisa, sempre vem a orientação que a gente tem que ver se está previsto aqui, porque o ato tem que ser planejado, né? A não ser no caso de situação de emergência, como esse ano foi, né? Da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, se vai ter mais gastos com as despesas obrigatórias, né? E aí entram aquelas despesas da educação, da saúde,
né, que são de caráter continuado, né, então também tem que prever. As metas fiscais estabelecidas no anexo 1 desta lei poderão ser ajustadas quando do encaminhamento do projeto de lei de orçamentária anual, a LOA, né, ser verificadas alterações no comportamento das variáveis macroeconômicas que foram utilizadas nas estimativas de receita e despesa. Na hipótese do parágrafo 1º, demonstrativo de que trata o inciso 1 do caput, será reelaborado e encaminhado juntamente com o projeto de lei orçamentária anual, acompanhado de memória e metodologia de cálculo. Estão discriminados no anexo 2, que integra essa lei, os riscos fiscais, onde são avaliados os riscos orçamentários e os passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas, que é em cumprimento ao artigo 4º, parágrafo 3º da 101. Consideram-se passivos contingentes e riscos fiscais obrigações a serem cumpridas em 2021, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de eventos futuros que não estejam sob o controle do município. Ou seja, algum evento imprevisível, né? Que não dependa da administração, né? Também são passivos contingentes as obrigações decorrentes de eventos passados, cuja liquidação em 2021 seja improvável, ou cujo valor não possa ser tecnicamente estimado. Aqui entra, talvez, precatórios que não vão poder ser pagos, ou alguma coisa que vai ficar, né, eventualmente, que vai ficar pendente para o outro exercício, ou que ainda não tem uma decisão final, né, sobre o valor, ou, né, que vai incidir, que vai aparecer, vamos dizer, um contingente que não estava previsto. Caso se concretizem, os riscos fiscais serão atendidos com recursos da reserva de contingência, que tem lá sempre também um valorzinho, né, um valor... Não sei quanto é que foi o ano passado, 400 ou 500 mil. Isso aí é a reserva de contingência, que é justamente para suprir, né, esses inesperados aí. Caso se concretize, os riscos fiscais serão atendidos com os recursos dessa reserva e, sendo esta insuficiente, serão indicados também o excesso de arrecadação e o superávit financeiro do exercício anterior, se houver obedecido à fonte de recursos correspondente. Se houver superávit, né, ou seja, arrecadação a maior, aí tem que ver a fonte dessa arrecadação, se ela pode ser usada também, para que ela pode ser usada, né, meninas? Sendo esses recursos insuficientes, o Poder Executivo poderá reduzir dotações destinadas para investimentos, desde que não estejam já comprometidas, né? Recursos livres, no caso que ele pretenderia aplicar, comprar uma patrola, né? Com recurso livre, aí pode tirar dali para socorrer a reserva de contingência, né, ou o imprevisto. As metas e prioridades da administração pública municipal, o Gurias me corrige se eu estiver errado, tá, vocês da contabilidade aí. Para o exercício de 2021, estão estruturadas de acordo com o plano plurianual 2018-2021, lei que foi aprovada aqui, né, 2341 de 2017, alterações, e especificadas no anexo 3 integrante dessa lei, as quais terão precedência na alocação de recursos da lei orçamentária. Os valores constantes do anexo de que trata esse artigo possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, podendo ser atualizados pela lei orçamentária através de créditos adicionais. As metas e prioridades de que trata o caput desse artigo, bem como as respectivas ações planejadas para o seu atingimento, poderão ser alteradas se durante o período decorrido entre a apresentação da lei e a elaboração da proposta orçamentária surgirem novas demandas ou situações em que haja necessidade da intervenção do poder público ou em decorrência de créditos adicionais. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, as alterações do anexo de metas e prioridades serão evidenciadas em demonstrativo específico a ser encaminhado juntamente com a proposta orçamentária para o próximo exercício. A estrutura e organização do orçamento, capítulo 4. Para efeito dessa lei, entende-se por programa. Aqui é aqueles que vêm detalhado ali na lei, nos anexos, e que vem escrito, né, programa, elemento, atividade, projeto e operação especial. Isso aí está no anexo, Gurias? Deixa eu ver o anexo. Nós temos órgão, unidade, programa, bem lá no final, em cima ali, ó, vem, isso aqui é obrigatório ter. Cada númerozinho desse aqui corresponde a uma caixinha onde é guardado o dinheiro, por exemplo,
da fazenda, da educação, né? E aí a lei, isso aqui é acho que nem precisa ler, porque isso aqui sempre é assim, né? O programa, a atividade, o projeto, a operação, o órgão orçamentário, a unidade orçamentária, é aquilo que a gente consegue ver. E quando vem também os projetos que encaminha para abrir crédito, vem dotação orçamentária, vem todo aquele monte de número ali, são esses componentes que estão aqui no artigo 5º. Na lei de orçamento, cada programa identificará ações necessárias para atingir objetivos, sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores, bem como os órgãos e as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Se é saúde, se é né, quem que vai gastar e como, né, que vai ser, onde vai ser esse gasto. Ele tem toda uma classificação técnica, é contábil, né, da contabilidade, isso aí. Cada atividade identificará a função e a subfunção, as quais se vinculam de acordo com a portaria 42 de 1999 e suas atualizações. Isso aqui também é técnico, né? A classificação das unidades orçamentárias atenderá no que couber a Lei Federal 4.320, no artigo 14. As operações especiais relacionadas ao pagamento de encargos gerais do município serão consignadas em unidade orçamentária específica. Não sei se vocês lembram qual é que é o número dessa... 12? Artigo 6º. Independentemente do grupo de natureza da despesa em que for classificado, todo e qualquer crédito orçamentário deve ser consignado diretamente à unidade orçamentária a qual pertencem as ações correspondentes, vedando-se a consignação de crédito a título de transferência a unidades orçamentárias integrantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. Parágrafo único. As operações entre órgãos, fundos e entidades previstas nos orçamentos fiscais e da Seguridade Social serão executadas obrigatoriamente por meio de empenho, liquidação e pagamento nos termos do artigo da Lei 4.320, utilizando-se de modalidade de aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social. O orçamento fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa por elementos de despesa na forma do artigo 15, parágrafo 1º da 4.320. O projeto de lei orçamentário anual, a LOA, será encaminhado ao Poder Legislativo conforme estabelecido no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, no 169 da Lei Orgânica do Município, no artigo 2º da Lei Federal 4.320, e será composta do texto da lei, essa é a LOA, que nós não temos ainda, né? A consolidação dos quadros orçamentários, parágrafo único, integrarão a consolidação dos quadros orçamentários, a que se refere ao inciso 2º, incluindo os complementos referenciados no artigo 22, inciso 3 da Lei 4.320, os seguintes quadros: discriminação da legislação básica da receita e da despesa do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Segundo, demonstrativo da evolução da receita por origem de arrecadação, em atendimento ao disposto no artigo 12 da Lei Complementar 101. Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, de acordo com o artigo 5º, 2 da 101. Demonstrativos de receita por origem e das despesas por grupo de natureza de despesa dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, conforme o artigo 165, parágrafo 5º, 3 da Constituição Federal. Demonstrativo da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. Aqui, eu acho que o que tem de fundo especial aí é o fundo dos servidores. O que mais que tem de fundo? É o único fundo que o município tem? Não tem desses dos idosos, da educação? Tem da educação, deve ter algum também. O Fundeb, tem do idoso, né? Da criança e do adolescente. Então vai... Tem. O conselho. Pode ser. Então tem que vir esses demonstrativos aí. Demonstrativo de compatibilidade da programação do orçamento com as metas fiscais estabelecidas na LDO, de acordo com o 5º
inciso 1º da 101. Demonstrativo da fixação da despesa com pessoal em cargos sociais para os poderes executivo e legislativo, confrontando a sua totalidade com a receita corrente líquida prevista nos termos dos artigos 19 e 20 da LC 101, acompanhada da memória de cálculo. Essa aqui, creio eu, que seja a evolução das despesas com o pessoal e dos encargos, né, que a folha gera, com a projeção para o próximo exercício, né? Quanto vai ser gasto. Demonstrativo da previsão de aplicações de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o MDE, confrontando a sua totalização com receita corrente líquida prevista no artigo, nos termos dos artigos 19 e 20 da LC 101, acompanhada da memória de cálculo também. Demonstrativo da previsão das aplicações do MDE e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, né? Não é o Fundeb. É o Fundeb. Demonstrativo da previsão da aplicação anual do município em ações e serviços públicos, ASPES, conforme a Lei 141, de janeiro de 2012. Demonstrativo das categorias de programação a serem financiadas com recursos de operações de crédito realizadas e a realizar, com indicação da dotação e do orçamento a que pertence. Demonstrativo do cálculo do limite máximo da despesa do Poder Legislativo, conforme o artigo 29A da Constituição Federal, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 13 dessa lei. Aqui vai contemplar qual o valor percentual do repasse para o Poder Legislativo, o famoso 29A da Constituição Federal, né? A mensagem, artigo 9º, a mensagem que encaminhar o projeto de lei conterá relato sucinto da situação econômica e financeira do município, projeções para o exercício 2001, com destaque, se for o caso, para o comprometimento da receita com o pagamento da dívida. Resumo da política econômica e social do governo. Justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, da receita e despesa e dos seus principais agregados, conforme dispõe o inciso 1º do artigo 22 da 4.320. Memória de cálculo da receita e premissas utilizadas. Demonstrativo da dívida fundada, assim como da evolução do estoque da dívida pública. Nos últimos 3 anos, a situação provável até final de 2020 e a previsão para o exercício 2021. Então, aqui é a parte, né, do que foi pago de dívida, o que resta ainda e o que foi assumido, né, pela Prefeitura, creio eu, para o 2021, né, para pagamento. A relação dos precatórios a serem cumpridos em 2021, com as dotações para tal fim. Relações das ações prioritárias aprovadas nas audiências públicas realizadas na forma estabelecida no artigo 11 desta lei, com a identificação dos respectivos projetos, atividades e operações especiais, bem como valores correspondentes. Capítulo 5. Diretrizes para elaboração e execução do orçamento e suas alterações. Diretrizes gerais. Artigo 10. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem como das despesas do Poder Legislativo e do Poder Executivo, abrangidos os fundos, órgãos, entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, como empresas, sociedades de economia mista, em que o município detenha direta ou indiretamente a maioria do capital social com direito a voto. Nós não temos isso, né? O Salto não tem. Parágrafo único. Os órgãos da administração indireta e o Poder Legislativo encaminharão ao setor de contabilidade até 10 de outubro de 2020 suas respectivas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, a LOA, né? Observadas as disposições desta lei. A elaboração e aprovação do orçamento para o exercício 2021 e sua execução obedecerão, entre outros, ao princípio da publicidade, promovendo-se a transparência da gestão fiscal e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma das etapas. 12º. Os fundos municipais constituirão unidade orçamentária específica e terão suas receitas vinculadas a despesas relacionadas com seus objetivos identificadas em planos de aplicação, representados nas planilhas das despesas referidas no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 5 desta lei.
Parágrafo único. A administração dos fundos municipais será efetivada pelo chefe do Poder Executivo, podendo, por ato formal desse, observada a respectiva legislação pertinente, ser delegada a secretários, servidores municipais ou comissão de servidores. 13º. Os estudos para a definição do orçamento da Receita deverão observar os efeitos para a alteração da legislação tributária, incentivos e benefícios fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos, a sua evolução nos 3 exercícios e a projeção para os 2 anos seguintes ao exercício de 2021. Então, ela vai compreender 2017 a 2023, né? Isso? Até 30 dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária do Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara os estudos e as estimativas das receitas para o exercício 2021, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Para fins do limite das despesas do Poder Legislativo, nos termos do artigo 27-A da Constituição Federal, considerar-se-á a receita arrecadada até o último mês anterior ao prazo da entrega da proposta orçamentária, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício. O cálculo, então, do percentual vai ser feito com base nesses valores aí, né? Constarão do projeto de lei orçamentária reservas de contingência desdobradas para atender as seguintes finalidades: atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais relacionados no anexo de que trata o artigo 3º, através de cobertura de créditos adicionais, e atender ao disposto no artigo 58 desta lei. A reserva de contingência de que trata o inciso 1 do caput será fixada em, no mínimo, 1% da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante os créditos adicionais abertos à sua conta. A única coisa, então, aqui o que tem que ser visto é se a reserva de contingência, ela atinge pelo menos 1% da receita corrente líquida, que também vem separadinho ali, né, gurias, nos anexos. Na hipótese de ficar demonstrado que as reservas de contingência construídas na forma dos incisos 1 e 2 do caput não precisarão ser utilizadas para sua finalidade, no todo ou em parte, o chefe do Executivo poderá utilizar seu saldo para dar cobertura a outros créditos adicionais legalmente autorizados na forma do 41, 42 e 43 da 4.320. A reserva de contingência da unidade gestora do regime próprio de previdência social será constituída de recursos que corresponderão à previsão de seu superávit orçamentário e somente poderá ser utilizada para a cobertura de créditos adicionais ao próprio regime. Tem uma reserva de contingência que é do município e tem uma que é do RPPS, que é separado. E a do RPPS só pode ser usada por ele mesmo. Tá? O prefeito não pode pegar, o Poder Executivo não pode pegar dali para fazer um crédito adicional em outro tipo de despesa que não seja com o próprio fundo, né? Artigo 15. Observado o disposto no 45 da Lei 101, somente serão incluídos novos projetos na Lei Orçamentária de 2021 se tiverem sido adequadas e suficientemente contempladas as despesas para a conservação do patrimônio público e projetos em andamento constantes no anexo 4 dessa lei. A ação estiver compatível com o plano plurianual. Sempre tem que ter a previsão lá, né? Ou então, um projeto de lei alterando algum artigo que contenha, né, inserindo daí a previsão de uma nova ação, né, de um novo projeto. O disposto nesse artigo não se aplica às despesas programadas com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito, cuja execução fica limitada à respectiva disponibilidade orçamentária e financeira. 16º. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário e financeiro e declaração do ordenador de despesa de que trata o artigo 16, 1 e 2 da 101, quando for o caso, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa ou inexigibilidade. Parágrafo 1º. Para o efeito disposto no artigo 16, parágrafo 3º da 101, serão consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2022 não exceda os valores limites para a dispensa de licitação fixados no 1 e 2 do 24 da 866 de 93, conforme o caso.
Isso aqui é aqueles decretos que, às vezes, o prefeito decreta, movimenta algum valor, mas esse valor, sem passar aqui pela Câmara, né, por um excedente, só que esse valor não pode exceder os limites da dispensa de licitação, lá, ou da inexigibilidade, depende dos casos do artigo 24. Ele pode movimentar sem passar pela Câmara através de decreto, né? 17. A compensação que trata o artigo 17, parágrafo 2º da 101, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, adequar-se-ão às receitas do município, desde que observado limite das respectivas dotações constantes da Lei Orçamentária 2021 e decretos adicionais, limites estabelecidos no artigo 20, inciso 3º e 22, parágrafo único da 101, no caso da geração de despesas com pessoal e respectivos encargos. Terceiro, o valor da margem líquida da expansão constante no demonstrativo de que trata o artigo 2º, 6 desta lei. 18º, o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com os recursos dos orçamentos das avaliações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal deverá ser orientado para o estabelecimento da relação entre a despesa e o resultado obtido, de forma a priorizar a análise da eficiência na alocação de recursos, permitindo o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Os custos serão apurados e avaliados através de operações orçamentárias, tomando-se por base a comparação entre despesas autorizadas e liquidadas, bem como a comparação entre as metas físicas previstas e as realizadas. Acho eu, contabilmente, que isso significa avaliar a capacidade financeira que o município tem de criar novas despesas, né? É isso? De caráter continuado que são previsíveis, né? E aí, talvez, no caso de um investimento, precisa ser feito, por exemplo, quando foi feito aqui do asfalto, né? Saber se o município tem uma capacidade financeira, considerando todas as dívidas, né, o passivo que ele já tem, o que ele precisa para quitar essas obrigações de caráter continuado, se ele tem capacidade financeira para fazer mais uma operação, né? 19. As metas fiscais estabelecidas no demonstrativo de que trata o inciso 1 do artigo 2º serão desdobradas em metas quadrimestrais para fins de avaliação e audiência pública, aquela que nós fizemos aqui semana passada. Seção 2, das diretrizes específicas do orçamento da Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência social e assistência social e conterá, entre outros, com recursos provenientes do produto da arrecadação de impostos e transferências constitucionais vinculadas às ações de serviços públicos de saúde, nos termos da Lei Complementar 141 de 2012. Das contribuições para o regime próprio de previdência social dos servidores, que será utilizada para as despesas com encargos previdenciários do município. De aportes financeiros de recursos do orçamento fiscal, das demais receitas cujas despesas integram exclusivamente o orçamento referido no caput deste artigo. O orçamento da Seguridade Social será evidenciado na forma do demonstrativo previsto no artigo 8º, inciso 1º desta lei. Disposições sobre a programação e execução orçamentária e financeira. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, através de decreto, em até 30 dias após a publicação da LOA, o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal de todas as unidades orçamentárias, considerando nestas eventuais déficits financeiros apurados nos balanços patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o equilíbrio. Quando houve uma queda na arrecadação, né, é refeito o cálculo, tentando tirar de algum lugar para fazer as compensações e restabelecer o equilíbrio, né, das contas. O ato referido no caput desse artigo e os que modificarem conterá metas bimestrais de realização de receitas em atendimento ao disposto do artigo 3º
da Lei Complementar 101, discriminadas no mínimo por origem, identificando-se separadamente, quando cabível, as medidas de combate à evasão e sonegação fiscal. Beleza, obrigada. E da cobrança da dívida ativa. Cronograma de desembolso mensal de despesas por órgão orçamentário. Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais, precatórios, sentenças judiciais, o cronograma de desembolso do Poder Legislativo terá como referencial o repasse previsto no artigo 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimos. Aquele valor que vem, né, mensalmente para a gente. Artigo 22. Na execução do orçamento verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, e observado o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º desta lei, o Poder Executivo e o Legislativo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira dos montantes necessários, observadas as respectivas fontes de recurso, nas seguintes despesas: contrapartida para projetos e atividades vinculadas a recursos oriundos de fontes extraordinárias, como transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos. Obras em geral, cuja fase ou etapa ainda não esteja iniciada. Aquisição de combustíveis e derivados destinada à frota de veículos, exceto do setor educação e saúde. Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiro das diversas atividades. Diárias de viagem, festividades, homenagens, recepções e demais eventos da mesma natureza. Despesas com publicidade institucional e horas extras. Aqui, acho que faz muito tempo que não acontece, né, de limitar empenho. Graças a Deus, né, o município não tem problema com a arrecadação. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para a implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2020, observada a vinculação dos recursos. Não serão objeto de limitação de empenho despesas relacionadas com vinculações constitucionais e legais, nos termos do artigo 2º, 9º da 101 e do artigo 28 da 141. As despesas com pagamento de precatórios, sentenças judiciais de pequeno valor. Despesas fixas e obrigatórias com pessoal e encargos sociais. Despesas financiadas com recursos de transferências voluntárias da União dos Estados, operações de crédito e alienação de bens, observados os artigos 24 desta lei. Parágrafo 3º. Na hipótese de ocorrência do disposto no caput desse artigo, o Poder Executivo comunicará à Câmara o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira. O chefe do Executivo e do Poder Legislativo deverão divulgar, em ato próprio, os ajustes processados, que será discriminado, no mínimo, por unidade orçamentária. Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recomposição se fará obedecendo ao disposto no artigo 9º, parágrafo 1º da 101. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida na forma da lei, serão dispensadas a obtenção de resultados fiscais programados e a limitação do empenho enquanto perdurar essa situação nos artigos 65 da 101. Esse ano, nós temos uma situação de emergência que dispensaria, no caso, o atingimento das metas, né? Isso foi comentado foi atingido, não precisou, né, dispensar, pelo menos pelo que a gente viu aí, né? Mas poderia ser pela situação de emergência, né? Na ocorrência, eu já tinha lido, né? 23. O repasse financeiro da cota destinada ao atendimento das despesas do Poder Legislativo, obedecida à programação financeira, será repassado até o dia 20 de cada mês, mediante depósito em conta bancária específica indicada pela mesa diretora da Câmara Municipal. No caso de limitação de empenhos e movimentação financeira, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 22 dessa lei, o repasse financeiro de que trata o CAP será reduzido na mesma proporção. Os rendimentos das aplicações financeiras e outros ingressos orçamentários que venham a ser arrecadados através do Poder Legislativo poderão ser contabilizados como receita pelo Poder Executivo, tendo como contrapartida o repasse referido no caput desse artigo. Ao final do exercício financeiro 2021, o saldo dos recursos financeiros, porventura existentes na Câmara, será devolvido ao Poder Executivo, livre de quaisquer vinculações, deduzidos os valores correspondentes ao saldo de obrigações a pagar nela
incluídos os restos a pagar do Poder Legislativo. É a devolução do 12º, né, que é feita normalmente no final do ano. Esse ano foi antecipado em razão da Covid também. O eventual saldo de recursos financeiros que não for devolvido no prazo do parágrafo anterior será devidamente registrado na contabilidade e considerado como antecipação do repasse do exercício financeiro 2022. Artigo 24. Projetos, atividades e operações especiais previstos na lei orçamentária ou em seus créditos adicionais que dependam de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros recursos vinculados só serão movimentados se ocorrer ou estiver garantido seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. No caso dos recursos de transferências voluntárias e de operações de crédito, considerar-se-á garantido o ingresso no fluxo de caixa a partir da assinatura do respectivo convênio, contrato ou instrumento congênere, bem como na assinatura dos correspondentes aditamentos de valor, não se confundindo com as liberações financeiras de recursos que devem obedecer ao cronograma de desembolso previsto nos respectivos instrumentos. A execução das receitas e das despesas identificará com a codificação adequada cada uma das fontes de recursos, de forma a permitir o adequado controle da execução dos recursos mencionados no CAPT. Então, antes eu falei, né, quando vem uma movimentação orçamentária, ela vem com toda a identificação para que possa ser acompanhado como está sendo gasto e se pode ser gasto. A execução das receitas e das despesas identificará com a codificação cada uma das fontes de recursos de forma a permitir o adequado controle da execução dos recursos mencionados no caput desse artigo. A despesa não poderá ser realizada se não houver comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-la, sendo vedada a adoção de qualquer procedimento que viabilize a sua realização sem observar a referida disponibilidade. Enquanto não aprovada a Lei Orçamentária 2021, os valores consignados no respectivo projeto de lei poderão ser utilizados para demonstrar, quando exigível, a previsão orçamentária nos procedimentos referentes à fase de interna da licitação. Parágrafo 2º. A contabilidade registrará todos os atos e fatos relativos à gestão orçamentária, independente de sua legalidade, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do disposto no caput deste artigo. A realização dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial após 31 de dezembro de 2021, relativos ao exercício findo, não será permitida, exceto ajustes para fins de elaboração das demonstrações contábeis, os quais deverão ocorrer até o 30º dia de seu encerramento. Seção 4, das diretrizes sobre alterações na lei orçamentária. Artigo 26. A abertura de crédito suplementar e especial dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa nos termos da Lei Federal 4.320 de 64. A apuração do excesso da arrecadação que trata o artigo 43, parágrafo 3º da Lei Federal 4.320 será realizada por fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais, conforme a exigência contida no artigo 8º, parágrafo único da LC 101. Nos casos dos créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação ou à conta de receitas não prevista, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, comparando com as estimativas constantes na lei orçamentária, a identificação das parcelas já utilizadas em créditos adicionais, abertos ou cujos projetos se encontram em tramitação. Parágrafo 3º. Nos casos de abertura de crédito adicional à conta de superávit financeiro, as exposições de motivos conterão informações relativas a superávit financeiro do exercício 2020 por fonte de recurso, créditos especiais extraordinários reabertos no exercício 2021, valores já utilizados em créditos adicionais abertos ou em tramitação, saldo atualizado do superávit financeiro disponível por fonte de recurso. Parágrafo 4º. Os projetos de lei relativos a créditos suplementares ou especiais solicitados pelo Poder Legislativo com indicação de recurso de redução de dotação do próprio Poder serão encaminhados à Câmara no prazo de até 5 dias a contar do recebimento da solicitação. Isso aqui é o que a gente vê sempre que tem um pedido de alocação de recurso aí, né?
Daí o IGAN sempre pede lá o demonstrativo contábil do excesso de arrecadação. Né? E aí ele teria que conter tudo isso que diz aqui. Outra coisa, a Câmara também pode precisar mexer, né? E já aconteceu aqui, por exemplo, de precisar mexer numa dotação. O que ela tem que fazer? Ela tem que pedir para o Executivo encaminhar um pedido lá com as dotações que ela quer mexer, da onde que ela vai tirar e onde é que ela vai colocar, para o Executivo mandar o projeto de lei e ser aprovado pela Câmara, né? Que é no prazo desses 5 dias depois da solicitação, que fala aqui. Artigo 29. É isso? Na execução orçamentária e financeira do exercício proposto, ficam autorizadas a abertura de crédito adicional para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receita vinculada que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido. Abertura de crédito adicional para atendimento de despesas relativas a convênios, auxílios recebidos da União, Estado, compreendendo os valores recebidos e as devidas contrapartidas. Abertura de créditos adicionais para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, podendo ser aberto créditos ao nível de detalhamento da classificação até o limite da dotação a ser efetuado diretamente no sistema de despesas. Abertura de créditos adicionais com saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício anterior até o limite do saldo bancário livre. 5. Abertura de créditos adicionais até o limite do superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, observado o vínculo dos recursos. 6. Suplementação de dotações destinadas ao pagamento da dívida fundada. 7. Suplementação de dotações destinadas ao pagamento de precatórios. 8. Suplementação de dotações destinadas ao pagamento de pessoal e obrigações patronais. 9. Suplementação de dotações destinadas à educação, Fundeb e ASPES. 10. Abertura de créditos suplementares ou transposição de dotações durante o exercício até o percentual de 15% da respectiva despesa fixada. 11º, realização de operações de crédito com destino específico e vinculado a projeto nos termos da legislação em vigor. 12º, realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos limites e prazos da legislação em vigor. Seção 5, da destinação de recursos públicos a pessoas físicas e jurídicas. Subvenções econômicas. Artigo 30. A destinação de recursos para a equalização de encargos financeiros ou preços, o pagamento de bonificações a produtores rurais e ajuda financeira a qualquer título a entidades privadas com fins lucrativos poderá ocorrer, desde que atendido o disposto no 26, 27 e 28 da Lei Complementar 101. Em atendimento ao disposto no artigo 19 da Lei Federal 4.320, a destinação de recursos a entidades privadas com fins lucrativos de que trata o CAPT somente poderá ocorrer por meio de subvenções econômicas, sendo vedada a transferência a título de contribuição ou auxílio para despesa de capital. Parágrafo 2º. As transferências a entidades privadas com fins lucrativos de que trata o CAPT desse artigo serão executadas na modalidade de aplicação 60, transferência à instituição privada com fins lucrativos. E no elemento de despesa 45, subvenções econômicas. Isso aqui, quando vem aqueles pedidos de auxílio para o CTG, a Casempa, que tem entidades privadas com fins lucrativos. Então, aqui está dizendo como é que ela pode ser feita e qual é os elementos orçamentários que podem ser utilizados para auxiliar, para conceder esse auxílio, né? 60 e 45. 31º, no caso das pessoas físicas, a ajuda financeira referida no artigo 26 da Lei Complementar 101 será efetivada exclusivamente por meio de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, desporto, geração de trabalho e renda, agricultura e política habitacional nos termos da legislação específica. Para pessoa física é difícil, né? A não ser que tenha um projeto que englobe, né, esses setores aí da administração pública. Subvenções sociais. Artigo 32º. A transferência de recursos a título de subvenções sociais nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, 1, 16 e 17 da 4.320, atenderá às entidades privadas sem fim lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada
nas áreas de cultura, assistência social, saúde e educação. Isso aqui daí é a sem fins lucrativos. Seria ONGs, a Liga de Combate ao Câncer, né? Que não tem fins lucrativos. Aí é a forma de subvencionar elas, também está aqui. Das contribuições correntes, artigo 33º. A transferência de recursos a título de contribuição corrente somente será destinada a entidades sem fins lucrativos que preencham uma das seguintes condições. Sejam autorizadas em lei, que identifique expressamente a entidade beneficiária, estejam nominalmente identificadas na Lei Orçamentária de 2021, ou sejam selecionadas para execução em parceria com a administração pública de atividades ou projetos que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no plano plurianual. Nos casos do inciso 1 e 2 do CAPT, a transferência dependerá da formalização do ajuste, observadas as exigências legais aplicáveis a espécies. Nos auxílios, a transferência de recursos a título de auxílios previsto no artigo 12º, parágrafo 6º da 4.320, somente poderá ser realizadas para entidades privadas sem fim lucrativos que sejam de atendimento gratuito e direto ao público e voltado para a educação básica, para o desenvolvimento de programas voltados à manutenção e preservação do meio ambiente, voltado a ações de saúde, que é o caso da Liga, e atendimento direto e gratuito ao público, prestadas por entidades sem fins lucrativos que sejam certificadas como entidades beneficentes de assistência social na área de saúde. É o caso da Liga, é o caso da Fundação Edgar Pinto Geuser. O município, acho que tornou alguma outra aí entidade beneficente, não lembram? Teve projeto para tornar entidade beneficente. Não sei se a Casa de Amparo, para poder receber daí auxílios. E o ideal é que seja feito esse ano. Como? Ela é uma entidade ela foi reconhecida como entidade beneficente. É uma fundação, ela teria que fazer trabalhos, né? Por exemplo, esses trabalhos que ela não recebe recurso. Mas pode fazer, Tomirei, o ideal é sempre fazer esse ano o pedido para entrar para o orçamento do ano que vem, né? A entidade já pedir agora para poder constar no orçamento. E é dentro da Secretaria de Educação, né? É dentro dos recursos da Secretaria de Educação. Sim, sim, mas daí... qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, com um termo de parceria firmada com o Poder Público Municipal de acordo com a Lei Federal 9.790 de 99 e que participem da execução de programas constantes no plano plurianual, devendo a destinação de recursos guardar conformidade com os objetivos sociais da entidade. 5. Qualificadas como organizações sociais, OS, com contrato de gestão celebrado com o Poder Público Municipal, de acordo com a Lei Federal 9637 de 98, para fomento e execução de atividades dirigidas ao ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde, de acordo com o programa de trabalho proposto, metas a serem atingidas e prazos para a execução previstos. 6. Qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas que contribuam para a formação e capacitação de atletas, que é o caso que já foi dado subvenção para... Como é que é o nome daquela? Não, a do cara da CL, do Michel, a CDC, a CDH. Já foi dado, né? Recurso, auxílios aí. Que é formação e capacitação de atletas.
destinada a atender, assegurar e promover exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a habilitação, reabilitação, integração social e cidadania, nos termos da 13.146/2015. Oitavo, constituídas sob a forma de associações cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas em situação de risco social, reconhecidas pelo poder público como catador de material reciclável, reutilizável, cujas ações estejam contempladas no Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, de que trata a Lei 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto 7.404/2010. Nono, voltadas ao atendimento direto e gratuito ao público na área de assistência social que: a linha A, se destinem a pessoas idosas, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social. B, sejam voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, violação de direito ou diretamente alcançadas por programas e ações de combate à pobreza, geração de trabalho e renda. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1º, a transferência de recursos públicos deve ser obrigatoriamente justificada e vinculada ao plano de expansão da oferta pública na respectiva etapa e modalidade de educação. Parágrafo 2º. No caso do inciso 4º, as transferências serão efetuadas por meio de termo de parceria, caso em que deverá ser observada a legislação específica pertinente a essas entidades e processo seletivo de ampla divulgação. Subseção 5, das disposições gerais para destinação de recursos para pessoa física e jurídica. Sem prejuízo das demais disposições contidas nessa seção, a transferência de recursos prevista na Lei 4.320 à entidade privada sem fins lucrativos dependerá ainda de: inciso 1º, execução de despesa na modalidade de aplicação 50, transferência de instituição privada sem fim lucrativo, e no elemento de despesa 41, contribuições, 42, auxílio ou 43, subvenções sociais. Segundo, estar regularmente constituída considerando: a linha A, no mínimo 3 anos de existência com cadastro ativo, comprovado por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal e no cadastro de pessoa jurídica, CNPJ. Admitida a redução deste prazo por autorização legislativa específica na hipótese de nenhuma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos atingi-lo. B, tem escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e normas brasileiras da contabilidade. Inciso 3º. Ter apresentado prestações de contas de recursos anteriormente recebidos nos prazos e condições fixados na legislação e no convênio ou termo de parceria, contrato ou instrumento congênere celebrados. Quarto, inexistir prestação de contas rejeitada pela administração pública nos últimos 5 anos, exceto se a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo, for sanada por a irregularidade ou quitados os débitos ou reconsiderada a decisão pela rejeição. 5. Não ter como dirigente uma pessoa que: a linha A, seja membro de poder, órgão ou entidade de administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros. B, incida em quaisquer das hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 64 de 90. C, cujas contas relativas a convênios, termos de parcerias, contratos ou instrumentos congêneres tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas pelo Tribunal do Conselho de Contas, em qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 anos. D, tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança enquanto durar a inabilitação. E, tenha sido considerada responsável por ato de improbidade enquanto durarem os prazos estabelecidos no inciso 1, 2 e 3 do artigo 12 da 8429 de 92. 6. Formalização de processo administrativo no qual fique demonstrado formalmente o cumprimento das exigências legais em razão do regime jurídico aplicável à espécie, além da emissão de pareceres do órgão técnico da administração e do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade da celebração da parceria. Parágrafo único. Caberá ao setor jurídico do Poder Executivo verificar e declarar a implementação das condições previstas nesse artigo e demais requisitos estabelecidos nessa seção, comunicando à Unidade Central de Controle Interno eventuais irregularidades verificadas.
36. É necessária a contrapartida para as transferências previstas na forma das subvenções, auxílios e contribuições, que poderá ser atendida por meio de recursos financeiros ou de bens ou serviços economicamente mensuráveis, cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento. 37. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, sujeitar-se-ão à fiscalização da administração pública e dos conselhos de política pública setorial, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Enquanto vigentes os respectivos convênios, termos de parceria, contratos ou instrumentos congêneros, o Poder Executivo deverá divulgar e manter atualizadas na internet relação das entidades privadas beneficiadas com recursos de subvenções, contribuições e auxílios, contendo, pelo menos, o nome CNPJ da entidade, nome, função e CPF do dirigente, área de atuação, endereço da sede, data, objeto, valor e número do convênio, termo de parceria, contrato ou instrumento congênero. Sexto, valores transferidos e respectivas datas. Gurias, isso aqui não é o caso da AIO? Se aplica, né? É um contrato firmado através de um chamamento público, para o qual o município repassa um valor mensal para atender um serviço da área de saúde. Né? Está tudo aqui. E aí, quando a gente ouviu que achava um estranho jurídico denunciar a irregularidade, está aqui dizendo, né, que o jurídico tem que comunicar ao controle interno quando ele identificar uma irregularidade na prestação de contas, ou então que aquela entidade não está adequada aos requisitos aqui. Né? Mas vejam que está tudo aqui previsto na lei, né? Paralelo, né? Porque tem um problema no chamamento, no edital do chamamento, e o problema na prestação de contas. Não é só uma coisa, né? N. Disposições relativas à dívida pública municipal. 41. A Lei Orçamentária Anual garantirá recursos para pagamento da dívida pública municipal nos termos dos compromissos firmados, inclusive com a Previdência Social. 42. O projeto de lei orçamentária somente poderá incluir na composição da receita total do município recursos provenientes de operações de crédito já contratadas ou autorizadas pelo Ministério da Fazenda, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167 da Constituição Federal e em resolução do Senado Federal. Capítulo 7º, das disposições relativas às despesas de pessoal e encargos sociais. 43. No exercício de 2021, as despesas globais com pessoal e encargos sociais do município, dos poderes executivo e legislativo, compreendidas as entidades mencionadas no artigo 10, deverão obedecer às disposições da LC 101. Limites, né? Que a gente sabe lá os limites da lei. Parágrafo 1º. Os poderes executivo e legislativo terão como base a projeção de suas propostas orçamentárias relativa a pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento do mês de setembro de 2020, compatibilizada com as despesas apresentadas até esse mês e os eventuais acréscimos legais, inclusive a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, o crescimento vegetativo e o disposto no artigo 49 desta lei. Parágrafo 2º. A revisão geral anual da remuneração dos servidores municipais, do subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, levará em conta, tanto quanto possível, a variação do poder aquisitivo da moeda nacional segundo índices oficiais. Isso aí está estabelecido na lei, como é que o município faz, né?
A revisão geral anual tem uma lei específica. 44. Para os fins dos limites previstos no artigo 19, inciso 3º, a linha A e B da Lei Complementar 101, o cálculo das despesas com o pessoal dos poderes executivo e legislativo deverá observar as prescrições do Tribunal de Contas do Estado ou a norma que lhe for superveniente. 45. Para fins de atendimento do disposto no parágrafo 6º da Constituição Federal, até 30 dias antes do prazo previsto para o envio do projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo publicará os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo único. O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo mediante ato da mesa diretora da Câmara Municipal. Artigo 46. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, o município de Salto Jacuí, afetado pela calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19, fica proibido até 31 de dezembro de 2021 de... Isso aqui eu ia comentar antes, né, as previsões de reajuste, despesa. Como o município aderiu ao programa de enfrentamento, ele ficou, para fazer adesão e receber recurso, tinha que aderir ao programa e obedecer algumas condições, que são essas que estão aqui. Conceder, então o município não pode conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação da remuneração de membros do poder ou de órgão, servidores e empregados públicos, excesso quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Segundo, criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Terceiro, alterar a estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Quarto, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos e vitalícios, as contratações temporárias de que trata o artigo 9º do caput do 37 da Constituição Federal. 5. Realizar concurso público, exceto para reposição de vacância prevista no inciso 4º. Já está valendo. Não, aqui, isso já está desde maio, desde maio, que é quando foi feita a lei, né? Por aí. Criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefício de qualquer natureza, inclusive de cunho indenizatório, em favor de membros do Poder Executivo, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior à calamidade. Sétimo, criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º. Oitavo, adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, medida pelo IPCA, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4 do caput do 7º da Constituição Federal. Nono, contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria em quaisquer outros fins. Esse aqui vocês devem ter tido bastante problema. Nós tivemos aqui um caso de um servidor que teria um avanço, né, e que aí a gente teve que enfrentar essa decisão aí, né, porque... E a gente está vendo também a nível federal que está um rebuliço, porque tem uma despesa bem grande a ser gerada por avanço de servidores. Só que tem casos que é possível, né, que já vinha, né, o período aquisitivo, né, e aí tem que ser pago, né. Então, isso aqui é um caso que tem algumas exceções. O disposto no inciso 2, 4, 7 e 8 do caput desse artigo não se aplica às medidas de combate à calamidade pública, referida no caput, vigência e efeitos não ultrapassam a sua duração. Parágrafo 2º. O disposto no artigo 7º do caput não se aplica em caso de prévia compensação mediante aumento de despesa de receita ou redução de despesa, observado que, em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por período superior a 2 exercícios, as medidas de compensação deverão ser permanentes. E não implementada a prévia compensação, a lei ou ato será ineficaz
enquanto não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei e a LOA poderão conter dispositivos de autorizações que versem sobre as vedações previstas nesse artigo, desde que seus efeitos somente sejam implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedada qualquer cláusula de retroatividade. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo não se aplica ao direito de opção assegurado na Lei 13.681, de 18 de junho de 2018, bem como os respectivos atos de transposição e de enquadramento. 5º. O disposto no artigo 6 do caput desse artigo não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública referida no caput, cuja vigência e efeito não ultrapassem a sua duração, que é o exercício nos próximos 2 exercícios, né? 47. Quando a despesa com pessoal houver ultrapassado 51,3 e 5,7, no caso do Poder Legislativo, né, da receita corrente líquida, respectivamente, os poderes, né, Executivo e Legislativo, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer quando destinado ao atendimento de situações emergenciais de risco ou prejuízo para a população, tais como situações de emergência ou de calamidade pública, situações de risco iminente à segurança de bens ou pessoas, relação custo-benefício se revelar mais favorável em relação a outra alternativa possível. Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas nesse artigo, é de exclusiva competência do prefeito municipal. Isso aqui já está valendo, né? Quando a gente diz que não pode pagar hora extra. Não pode pagar hora extra, tá? Está vedado, já está vedado. A não ser para pessoas que estejam trabalhando no enfrentamento da Covid. O resto está vedado. Vai dar problema se estiverem pagando, né? Não sei se está acontecendo. Sabendo disso aqui. Lendo isso aqui, eu tenho que ler isso aqui. Isso aqui é bem complicado, né? Porque se trata de recurso público e daí, né, a má versação é uns quantos crimes, probidade. Para quem aqui todo mundo, fora o seu Jair, todo mundo é candidato à reeleição, né? Então também candidato possível à mesa diretora, né, da Câmara, né? Já cuida aí que o ano que vem vai ter que sentar e não adianta dar e criar cargo e o que tinha antes tinha, né? O que não tem agora até 2022 vai ficar travado. Autorização para autorização do serviço extraordinário, né? Não. Das alterações da legislação tributária. 48. As receitas serão estimadas e discriminadas, considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do projeto da lei orçamentária à Câmara Municipal, considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária resultantes de projeto de lei encaminhados à Câmara Municipal até a data de apresentação da proposta orçamentária, especialmente sobre atualização da planta de valores genérica do município. Lembra, Jussi, tinha um caso sobre a atualização, tinha um projeto de lei, vocês queriam que fizesse sobre a planta de valores? Também tem que ser feita no exercício anterior para o exercício futuro, né? Atualização da planta, então. Revisão, atualização, adequação da legislação sobre o imposto predial e territorial urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, também tem que estar prevista aqui, na lei, né, para o exercício futuro, discriminado, né? Revisão da legislação sobre o uso do solo com redefinição dos limites da zona urbana. Revisão da legislação referente ao imposto sobre serviço, o ISS, né? Revisão da legislação aplicável ao imposto sobre transmissão intervivos, que é aquele que as pessoas pagam lá no cartório quando vão fazer uma compra e venda de imóvel, né? Ou causa-mortes, que é no caso de inventário.
instituição de novas taxas para prestação de serviços públicos e pelo exercício de poder de polícia. Se a prefeitura quiser passar a cobrar, né, para fazer algum serviço, também tem que estar já aqui. Revisão das isenções tributárias para atender interesse público e a justiça social. H. Revisão das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, cuja necessidade tenha sido evidenciada através de cálculo atuarial. Por isso que o ano passado houve essa que teve, que aumentou a alíquota agora para 14%, a lei que autorizou, ela é de dezembro de 2019, ela só pôde entrar em vigor no outro exercício, né? Demais incentivos e benefícios fiscais. 49. Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso 2º do 51, essas ou sejam parcialmente, de forma a impedir integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará, conforme o caso, os ajustes necessários na programação de despesa mediante decreto. 50. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar incentivos e benefícios fiscais de natureza tributária ou não tributária, com vistas a estimular o crescimento econômico, geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos de orçamento da Receita. Então, quando vem o projeto que vem com isenção, com desconto à vista e tal, esse cálculo já está apresentado lá na lei orçamentária anterior. Se ele quiser fazer algum benefício, alguma isenção para determinada categoria, para produtor rural, sei lá, também esse cálculo tem que estar lá no exercício, né? Por isso que é difícil, né? Às vezes o problema que nem é uma seca que dá no ano, e aí tu não tem previsão para dar um auxílio no outro ano, não tem como dar, né? Se não tivesse sido programado. E essa concessão ou ampliação do incentivo de natureza tributária ou não tributária, não considerado na estimativa da Receita, poderá acontecer e dependerá da realização do estudo de impacto orçamentário e financeiro, somente entrará em vigor se adotadas conjunta ou isoladamente as seguintes medidas de compensação: aumento de receita proveniente de elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, a majoração ou criação de tributo ou contribuição, cancelamento durante o período em que vigorar o benefício de despesas com valor equivalente. É a forma de compensar um benefício fiscal, né, tributário ou não tributário. Parágrafo 2º. Poderá ser considerado como aumento permanente de receita para efeito do disposto nesse artigo o acréscimo que for observado na arrecadação dos tributos que são objeto da transferência constitucional, com base no 158 e 159 da Constituição Federal, em percentual que supere a variação do INPC, estimado pelo IBGE. Terceiro, não se sujeitam às regras do parágrafo 1º a homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base em legislação municipal pré-existente. Artigo 51. Conforme permissivo do 172, inciso 3, da Lei 5172, de 25 de outubro de 66, que é o Código Tributário, no inciso 2, parágrafo 3º do artigo 14 da Lei Complementar 101, os créditos tributários lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito, poderão ser cancelados, não se constituindo como renúncia de receita. Isso aí o jurídico, muitas vezes, tem uns processos lá que os custos para te cobrar, vamos dizer, a dívida da pessoa, para não prescrever, a prefeitura tem que entrar com a execução judicial. Aí vai ver, os custos dessa ação é maior do que o crédito tributário. Aí o município cancela esse crédito porque ele vai gastar mais do que receber, né? Isso é permitido. Das disposições relativas ao regime de aprovação e execução de emendas. Artigo 52. O regime de aprovação e execução das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, que trata o parágrafo 9 e 18 do 166 da Constituição Federal, atenderão o disposto nesse capítulo. Artigo 53. É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa das programações decorrentes de emendas individuais aprovadas ao projeto de lei orçamentária, observado na execução o limite estabelecido no parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição.
Considera-se execução equitativa a execução de programas que atendam de forma igual em pessoal a emendas apresentadas, independentemente da autoria. A obrigatoriedade da execução orçamentária e financeira que trata o CAPT compreende cumulativamente o empenho de pagamento observado no parágrafo 16 do artigo 166 da Constituição. Se durante o exercício de 2021 for verificada a frustração de receitas na forma estabelecida pelos parágrafos 3º e 4º do artigo 2º dessa lei, a execução orçamentária das programações orçamentárias de emendas individuais poderá ser reduzida na mesma proporção. Nós falávamos esses dias da questão de emendas que foram feitas e que não podem ser atendidas. Eventualmente não poderão ser atendidas. O que tem que fazer? A contabilidade tem que dar um documento dizendo que houve, que não alcançou, né, que a arrecadação não alcançou o previsto e que daí por isso não vai poder ser cumprida a emenda que foi feita. Inclusive as impositivas, né? Para 54, para fins do atendimento do disposto no artigo 56, sem prejuízo da redução prevista no parágrafo 3º, o projeto de lei orçamentária conterá reserva de contingência específica no valor equivalente a 1,2 inteiro e 2/10% da receita corrente líquida estimada para o exercício, a qual deverá ser indicada como fonte de recurso para aprovação de emendas individuais. Para fins do cálculo do valor da receita corrente líquida de que trata o CAPT, considerar-se-á a metodologia estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado ou a norma que lhe for superveniente. Parágrafo 2º. O valor limite da apresentação das emendas individuais por autor será obtido a partir da divisão do montante estabelecido no CAPT pelo número máximo de vereadores admitido pela Constituição Federal. Por isso que vocês fizeram uma emenda coletiva, né, o ano passado. O valor limite para apresentação... já li. É vedada, parágrafo 3º. É vedada qualquer forma de cessão ou transferência entre vereadores e bancadas do limite individual de que trata o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Não será obrigatória a execução orçamentária e financeira da emenda individual que desatenda o artigo no disposto no artigo, no parágrafo 9º e 10º do artigo 166 da Constituição Federal ou nos critérios estabelecidos nesse artigo, sendo os recursos correspondentes revertidos à reserva de contingência de que trata o artigo 2º desta lei. Por isso que quando vocês fazem as emendas vão para lá, no projeto elas vão aprovadas e o prefeito pode, se ele observar que não atende, mas ele tem um prazo, né? Se ele observar que não atende isso aqui, ele pode vetar, né? 55. Para fins do disposto do parágrafo 12º do artigo 166 da Constituição, consideram-se impedimentos de ordem técnica. Não indicação pelo autor da emenda individual, quando for o caso do beneficiário, e respectivo do valor da emenda. Não cumprimento pela entidade beneficiária dos requisitos estabelecidos na seção 5 do capítulo 5 desta lei, no caso de emendas que propõem transferência de recursos sob a forma de subvenção, auxílio e contribuição. 3. Desistência expressa do autor da emenda. Incompatibilidade do objeto da emenda com a finalidade do programa ou da ação orçamentária emendada. 5. No caso de emendas relativas à execução de obras, incompatibilidade do valor proposto com o cronograma físico-financeiro da execução do projeto. 6. Aprovação de emenda individual que conceda dotação para instalação e funcionamento de serviço público que não esteja anteriormente criada através de lei. 7. A não indicação da reserva de contingência referida no artigo 58 desta lei como fonte de recursos para emendas individuais. Parágrafo 1º. Os casos de impedimentos de ordem técnica de que trata esse artigo serão comunicados formalmente pelo Poder Executivo, observado ou disposto no parágrafo 14º da Lei da Constituição, do 166 da Constituição. O que eu falei, se ele observar que não preencheu os requisitos técnicos, ele tem que mandar um comunicado dizendo que não preencheu, por isso ele não vai cumprir. Além do disposto nos incisos 1 a 7, o Poder Executivo poderá, mediante decreto, estabelecer critérios e procedimentos adicionais relacionados aos casos de impedimentos de ordem técnica de que trata o CAPT. Parágrafo 4º.
não constitui impedimento de ordem técnica a indevida classificação da despesa, cabendo ao Poder Executivo realizar o ajuste no orçamento nos termos da legislação aplicável. 56. Caberá à contabilidade do município, através de registros contábeis específicos ou através de codificação a ser introduzida no sistema de execução financeira e orçamentária, identificar e acompanhar a execução orçamentária da programação incluída ou acrescida mediante emendas de que trata essa seção. Capítulo 10. Disposições gerais. 57. Para fins do atendimento ao disposto no artigo 62 da Lei Complementar 101, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio, ajustes ou contratos para custeio de despesas de competência da União e do Estado, exclusivamente para o atendimento de programas segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária e ambiental, educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, meio ambiente, alistamento militar ou execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico e social. Parágrafo único. A lei orçamentária anual, os seus créditos adicionais, deverão contemplar os recursos orçamentários suficientes para o atendimento das despesas de que trata o caput desse artigo. 58. As emendas ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos de lei ou os projetos de lei que a modifiquem deverão ser compatíveis com os programas e objetivos da Lei 2341 de outubro de 2017, que é a lei aqui, né, municipal, que é o plano plurianual, e com as diretrizes, disposições, prioridades e metas dessa lei. Não serão admitidas, com a ressalva do inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição, emendas que incidam sobre pessoal em cargos sociais, serviço da dívida, porque esses recursos aqui, eles têm que ficar exclusivamente para essas finalidades, né? Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 3º, inciso 1º do 166 da Constituição, serão consideradas incompatíveis com esta lei. Inciso 1º. As emendas que acarretem a aplicação de recursos abaixo do limite constitucional mínimo previsto para gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e ação de serviço público de saúde. Ou seja, se quiserem fazer uma emenda e essa emenda acabar retirando da capacidade econômica do gasto de 25% com a educação, ela é, né, inconstitucional, não pode. As emendas que não preservem dotações destinadas ao pagamento de sentença judicial, lá onde tem aquela previsão de recurso de pagamento precatório e despesas judiciais, também não dá para mexer. As emendas que reduzam o montante de dotações suportadas por recursos oriundos de transferências legais ou voluntárias da União e do Estado, alienação de bens e operações de crédito. Se é recurso vinculado, né, gurias, que a gente chama, não dá para mexer. FNDE, ASPES, essas que vêm o recurso específico para atender programa ali, não tem como, né? Para fins do disposto no artigo 166 da Constituição Federal, serão levados à reserva de contingência referida no inciso 2 do artigo 14, os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto da lei orçamentária de 2021, ficarem sem despesas correspondentes. Se tiver uma despesa que vocês entenderem que não é devida e vocês quiserem vetar, reprovar no projeto, para onde que vai o dinheiro? Fica livre para o prefeito usar em outro lugar? Não, ele vai para a reserva de contingência. É isso, né, Gurias? Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber às emendas sujeitas ao regime de execução de que trata o capítulo 9º desta lei. 59. Por meio do gabinete do prefeito, o Poder Executivo poderá atender solicitações encaminhadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal relativa a informações quantitativas e qualitativas complementares julgadas necessárias à análise da proposta orçamentária. Em consonância com o que dispõe o parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição Federal, poderá o prefeito enviar mensagem à Câmara para propor modificações aos projetos de lei orçamentária enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é proposta. Artigo 61. Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2020, sua programação poderá ser executada até a publicação da lei orçamentária respectiva, mediante a utilização mensal de um valor básico correspondente a 1/12 das
dotações para despesas decorrentes de atividades e despesas de pessoal e encargos sociais constantes na proposta orçamentária. Parágrafo 1º, situam-se do disposto no caput desse artigo as despesas decorrentes nas áreas de saúde, educação e assistência social, bem como aquelas relativas ao serviço da dívida, amortização, precatórios judiciais, despesas, a conta de recursos legalmente vinculados à educação, saúde e assistência social, que serão executados segundo suas necessidades específicas e a efetiva disponibilidade de recursos. Parágrafo 2º, não será interrompido o processamento de despesas com obras em andamento. Artigo 62, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Mensagem retificativa, ó, nós já recebemos uma aqui, tá? Então, enquanto o projeto estiver na casa, estiver sendo analisado, podem ser mandadas, né, mensagens retificativas para adequar o projeto. Essa já atende um pedido de análise do IGAN, né, que determinava algumas correções, então foram feitas. Daí, pessoal, eu acho, vereadores, que o caminho mais rápido, onde é que está o anexo, aquele que tem tudo resumido, anexo 2 ou 3, a reserva de contingência é nós olharmos aqui nos órgãos, né, do anexo 3, não é isso, gurias? A mais, ou tem uma mais reduzida ainda? É, porque com base no plano plurianual, né? Vem esses valores aí, no que já está fixado, né? Então, assim, o que dá para ver aqui, ó, pelo anexo 3, que ele é menos... no fundo. Já veio? Nas reservas. Tá. Problemas, né? Tá. Claro, claro. Sim. De valores. 1,2%, dividir por 9. Vai ter 200, 300 mil, vamos botar para, ou 100 mil, para a emenda impositiva. Perdeu. Não tem como conceder. Claro que isso pode ser revisto também, né? Ou perdeu.
tem emenda de bancada. Não. Ou todos... E aí... Aí ali nos anexos... É. É igual a... eles estão seguindo o ritmo do deputado federal. Sim, mas é do teu. Tu não usou no governo. Pode não. Aí ali nos anexos, que daí eu acho que cada vereador, né, dá uma olhada com calma, nos anexos tem uma previsão do que vai ser feito, né? Em cada... O que pode ser usado, né? Tipo assim, ó... Podemos usar onde obras ou saúde. Esse é saco, cara. Ó, tem aqui a reserva de contingência, Pô, a saúde né? já tem 2 milhões de reais para gastar. Tá vendo? Isso aí, ele segue o mesmo ritmo do governo federal, tá vendo? Ele te libera tanto para lá e tanto, pô, tu bota na saúde, claro que tem, né? Pô, mas já tem o município já gasta uma loucura, tá vendo? Agora vem mal o Covid 2 milhões, aí em tese que tem 400, mais 200 para a saúde, tá vendo? Pô, daí tu quer fazer um emenda de quê? Tá vendo? Tu poderia Não, fazer encerra aí.